Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Daiane. Eu descobri que tenho transtorno bipolar aos 23 anos e desde então eu faço tratamento até hoje. Conviver com o transtorno bipolar é ter uma vida normal, se você faz o tratamento. Só que o tratamento implica em muitas coisas que você precisa fazer, como tomar remédio, ir no médico, fazer terapia, fazer exercício físico, alimentação, etc. E também impacta nos relacionamentos. Bom, as medicações implicam em tomar todo santo dia e até o final da vida. Implica em gastar muito dinheiro com os medicamentos, suportar os efeitos colaterais, então não é fácil. Ir no psiquiatra precisa ir todo mês, contar como que você tá, fazer todo o checklist pro psiquiatra. Nas terapias você tem que se esforçar para poder saber lidar melhor com essa doença, se conhecer, fazer os exercícios que a psicóloga ou psicólogo pede. Precisa fazer um esforço para fazer exercício físico, para ter uma alimentação saudável, e isso é muito difícil. Eu que tenho transtorno bipolar, você que tem transtorno bipolar sabe como é passar por todo este processo, viver este processo, ter um acompanhamento, fazendo o tratamento. Isso tem que fazer parte da sua vida, se você adere ao tratamento. E o transtorno bipolar, ele afeta muito os relacionamentos. Ele afetou o meu casamento, então no começo do casamento eu tive muitas crises. No namoro também tinha muita crise de choro, a gente brigava, mas geralmente por causa de mim, por causa das minhas crises. No casamento no início eu tinha muito mais crises mais feias, então isso acaba impactando no relacionamento e tudo acaba influenciando, né? Porque todas as crises que a pessoa tem que suportar, todos os remédios que a pessoa tem que pagar, né? No meu caso, meu marido acaba sendo envolvido nisso, as consultas e tudo mais. Então não é fácil. Já teve momentos em que eu saí de casa, meu marido foi desesperado atrás de mim. Já teve momentos em que eu tentei pegar talheres, ele não deixou. Momentos em que eu fiquei jogada no chão chorando, em que ele teve que me dar medicação. Momentos em que ele cuidava da minha medicação e me dava todo dia, porque eu não tinha condições de me medicar sozinha. Então ele me acompanhou durante todo esse processo, me acompanha. Teve um momento em que eu fui internada e ele teve que cuidar da nossa filha tão novinha. Então ele tem um impacto muito grande nos relacionamentos. Eu já ouvi dizer muita gente que tava namorando, tava super bem, de repente a pessoa termina do nada, de repente a pessoa entra numa depressão e não quer mais nada. Então assim, as nossas crises, elas são complicadas para quem tá do nosso lado. Os nossos momentos de depressão, os nossos momentos de hipomania, tudo isso acaba impactando nas pessoas que estão do nosso lado. Tem impacto nas minhas filhas também, então quando eu tô muito estressada, ela até acaba percebendo. Tem um impacto na gestação, que implica em parar medicamento, não parar, trocar, ou o que você vai fazer para poder engravidar. Eu já ouvi de médicos dizendo que era muito difícil ter filhos e que eu não poderia ter filhos por causa do transtorno bipolar, ou eu não posso estudar, não posso trabalhar. Ele afeta a nossa vida por completo. Isso impacta na minha família, se eles entendem ou acabam não entendendo o que é o transtorno bipolar. Tem impacto nos amigos, na nossa relação. Quantas vezes eu achei que as minhas amigas não me amavam, ou eu fiquei sentida com elas porque elas fizeram alguma coisa, não me responderam, ou coisa assim. Nossa, milhares de vezes, tantas vezes eu entrei em depressão e fiquei pensando essas coisas que não tinham nada a ver. E não fazer o tratamento, né? Eu falei que fazer o tratamento implica em tantas coisas que a gente tem pra fazer, mas o não fazer também existe suas consequências. Eu fiquei sem tomar remédio na minha primeira gestação e acabou não dando certo. Eu tomei antidepressiva, fiquei muito estressada, fiquei muito deprimida, fui até demitida de um emprego. Vários momentos eu acabei ficando sem a medicação justamente por causa da gravidez, do parto, da amamentação. E na segunda gravidez eu acabei ficando sem por opção e eu fiquei sem remédio nenhum. E eu tomei muitos suplementos, muitas vitaminas e eu fiquei super bem. Fiquei super bem nos 3 primeiros meses do pós-parto, mas depois disso foi tudo ladeira abaixo. Entrei em depressão, entrei em hipomania, entrei em fase mista e mesmo voltando milhares de medicamentos eu não melhorava, tentei suicídio e fui internada. Então, o não tomar o medicamento faz com que a gente tenha consequências depois. E mesmo eu tomando medicamento na minha terceira gestação, no pós-parto eu acabei tendo algumas crises, mas elas foram menos recorrentes. Eu tive algumas crises pontuais e foi só
até ajustar a medicação. Quando ajustou, eu fiquei estabilizada e estou estabilizada. Depois da terceira vez que eu parei a medicação e fiquei muito mal, eu decidi não mais parar os medicamentos e encarar todas as coisas que vêm junto com o tratamento, né? Ou seja, fazer o tratamento de fato. O transtorno bipolar, ele impacta muita coisa na nossa vida, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, inclusive, porque na depressão a gente é de um jeito, na hipomania a gente é de outro, e na estabilidade a gente é de outro jeito. Nós somos nós mesmos, somos quem nós queremos ser. Está presente com a gente o tempo todo, como se fosse uma gripe que nunca sara, que não tem cura, e a gente tem que conviver com ela, a gente tem que ficar tomando remédio e fazer o tratamento. Caso contrário, ela fica pior. Ter transtorno bipolar é tudo isso que eu acabei de falar, mas também é ter uma vida normal. Eu sou casada, eu tenho 2 filhas, eu posso trabalhar, pode ter uma vida normal se fizer o tratamento certinho, se encontrar o tratamento que dá certo para você, seja tomando medicamento, seja fazendo suplementação, mas se você encontrar o tratamento certo para você, você pode ter uma vida normal. Apesar de todas as coisas que eu preciso fazer, eu acabo tendo uma vida normal. Deixo aqui para você o meu vídeo contando a minha história com a bipolaridade. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!